o que acontece com o 5 de copas? No 5 de copas tem essas 3 taças derramadas com líquido vermelho e verde, e o vermelho, né, que é a cor do sangue, pode representar vida e paixão, entusiasmo, ânimo. O vermelho é a cor de força, de energia, de paixão. E o verde, ele está associado à esperança. Então, as taças, que é o naipe de copas, que representa os sentimentos e as emoções, estão ligados aos nossos desejos e às esperanças, e onde a gente coloca amor, dedicação, fé, enfim, a gente acredita naquilo. Coloca o nosso coração, que tem tudo a ver com o naipe de copas. Então aqui é como se essa pessoa do 5 de copas, ela tivesse vamos dizer que ela tinha esses desejos e ela acreditou nesses desejos, nesses sonhos aqui, né, dessas taças derramadas. Ela tinha esperança, ela colocou a sua esperança, ela colocou a sua paixão, ela colocou vida aqui, entusiasmo, tempo, energia, né? Cor vermelha também é energia. E o que aconteceu? É como se toda essa energia, essa vida, o seu sangue, né, tivesse sido desperdiçado, toda a sua esperança tivesse sido desperdiçada, porque ela não conseguiu realizar esses desejos, teve esses desejos frustrados, ou se foi tipo um relacionamento, ela não conseguiu os frutos que ela desejava colher, ela não conseguiu o que ela queria. Então ela teve aqui essas taças derramadas representando os seus desejos perdidos, os seus sonhos frustrados e o que ela não conseguiu realizar. Ela não conseguiu realizar esses desejos. E teve o seu amor aqui desperdiçado. De novo, né, num relacionamento, pode ser um relacionamento em que não deu certo, pode ser em qualquer coisa, pode ser na família. Eu tenho amor e não sou valorizada, né, não sou correspondida, não sou reconhecida, enfim, na minha dedicação, no meu carinho, tal. Então, assim, tem tudo a ver com o naipe de copas, os sentimentos, as emoções, o coração, os desejos, os sonhos. E aqui nesse caso do 5 de copas, tudo isso que a pessoa colocou, tudo isso que ela deu, que ela dedicou, do seu amor, da sua energia, da sua esperança, foi desperdiçado. Então ela não conseguiu realizar, não foi feliz, não conseguiu o retorno que ela queria aqui, né? Ou a realização, enfim. E aí o que acontece? Ela está nesse lugar, né? Quando você olha para o 5 de copas no baralho do Waite, e você vê que ela está num terreno aqui árido, né? No baralho do Waite ela está, essa pessoa que está lamentando aqui, né? Como se estivesse chorando, lamentando, estivesse de luto, está nessa parte aqui da carta, né? Nesse terreno que está mais à frente aqui da carta, como se fosse um terreno árido, um terreno infértil, não fértil. Este terreno é como se fosse um terreno que não adianta você regar, não adianta jogar sementes, não adianta tentar plantar ali, porque ali nada nasce, não brota, não floresce, não frutifica. Então, diferente até do que as pessoas falam, né? O que você planta, você colhe. Aqui ele plantou, mas ele não pôde colher. Por quê? Porque o terreno não era apropriado. E aí ele lamentou, né? Mas nessa ilustração do baralho do Waite, você vê que tem este terreno árido, aí tem um rio que corre aqui, e que pelo visto um rio abundante, de águas abundantes, e do outro lado tem um terreno já com uma área verdejante, um terreno que dá para ver que ele é fértil, né? Porque tem todo um gramado aqui, tem as árvores e tal. Então, essa pessoa... Vamos dizer que que o 5 de copas, no baralho do Waite, ele tem uma ilustração que traz muita esperança. Vamos dizer que ele traz muita esperança
esta cena aqui que o Waite ilustrou, né, no 5 de copas. Por quê? Porque essas águas em movimento, a própria água, ela é símbolo de vida. E ela também é símbolo de limpeza, de purificação e de renovação. E aqui, né, tem este rio abundante e em movimento, né, o rio está correndo ali. Então, o movimento, ele também é símbolo de vida e é símbolo de renovação, né? Então, quando as águas estão em movimento, elas estão correndo, é como se elas estão fazendo vamos dizer que esse circuito de limpeza, né? De purificação, e é como se elas fossem diluir nelas, as águas têm este potencial de diluir nelas qualquer sujeira. Então vamos dizer que essas taças aqui que foram derramadas, né, que tem o sangue, tem a esperança, essa taça derramada é como se tivesse representasse um amargor na alma, uma dor. Então é que nem como se fosse um produto vencido. Inclusive o 5 de copas pode representar isso, quando um produto venceu e você perde, né? Você perdeu aquele alimento, então ainda tinha alimento, não é que o alimento acabou, ainda tinha, mas ele venceu e você teve que jogar fora aquele tanto que sobrou, né? Que não foi usado. E é como se esse tanto que venceu, ele já não tivesse o sabor que ele tinha quando ele estava dentro da validade. Ele adquirisse ali, né, um outro odor ou outro sabor, enfim, de estragado, né? Agora cheira mal, né? Ou tá estragado, ou o sabor ficou ruim, alguma coisa assim. E essas taças derramadas é como se o que elas continham perdeu a validade, né? Chegou num ponto ali em que não dava mais para salvar aquilo. E este amor foi perdido, este sentimento foi perdido, este sonho foi perdido, ou estes desejos foram perdidos. E então é como se já tivesse um sabor amargo, que nem uma coisa que venceu. E aí é como se essas águas, né, o rio que está correndo aqui, tem o poder, este rio, né, ele representa algo que tem o poder, que no caso aqui as águas, tem o poder de diluir esta amargura, diluir as dores, diluir as mágoas. É como se a pessoa fosse jogar, se a pessoa fosse pegar esses líquidos aqui, né, esses sentimentos amargos, que foi como se fosse o sentimento que venceu, e a pessoa fosse jogar no mar que está ali do lado dela, né, essa pessoa aqui do 5 de copas, o rio que passa fosse levar embora essas dores e tal, e fosse diluir, né, porque assim tem bastante água. Então, quando tem bastante água e elas estão em movimento, você pode presumir que tem bastante vida, e tem bastante movimento, e tem bastante potencial. E tem bastante potencial aqui de cura, e de renovação, e também de florescimento, né? De prosperidade, de criação. Por quê? Porque a água também é símbolo de vida e é a água que irriga a terra. Então, neste rio vamos dizer que vai ser ou vão ser diluídas estas dores, este amargo destas taças derramadas. No entanto, o que acontece, né? Uma outra coisa que acontece aqui no 5 de copas é que existe uma diferença entre você fazer um cortinho superficial no dedo, né? Vamos dizer que você estava lá cortando uma cebola e sem querer, você cortou o dedo. E aí você fez um corte superficial que às vezes você dá uma lavadinha lá, você lava tal, e você nem põe band-aid nada, passa um tempinho, né? Ou no outro dia já fechou, você nem percebeu. E existe uma diferença de alguém atravessar uma pessoa com uma espada, né? Então, se a pessoa atravessou uma outra com a espada, que é tipo 3 de espadas, né? Você tem uma ferida muito, muito profunda que atravessou do outro lado. Então, isso demora para fechar, para cicatrizar, precisa todo um cuidado, vai doer mais, né? Então, no 5 de copas, dependendo do tamanho da dor, e só a pessoa pode falar por ela, só a pessoa pode falar como sente a sua dor, qual é a intensidade da sua dor, porque ninguém sente a dor por ela. Então, dependendo do tamanho da dor da pessoa, isso vai levar mais ou menos tempo para curar. E vai levar, vamos dizer que o tempo vai aumentar na mesma proporção da intensidade da dor. Quanto mais aumenta a dor, que é como eu falei, né? Quanto mais profundo foi esse corte,
mais tempo vai levar para curar. Então essa pessoa ela precisa de um tempo, essa pessoa do 5 de copas, ela precisa de um tempo para curar essa dor. E vai ser o tempo que o tempo leva, vai ser o tempo que ela precisa, vai ser o tempo que a ferida leva. Isso tem a ver com a natureza das coisas. Por um acaso leva tempo para a ferida fechar. Por um acaso é assim que funciona o organismo e por um acaso é assim que funciona a alma. Então vai levar o tempo que essa pessoa precisa. Mas a carta traz toda essa esperança, como eu estou falando, tem toda uma esperança aqui. Uma é o rio. O rio representa a esperança, o rio representa a vida, representa movimento e representa potencial para a criação. Como eu falei, onde tem água, você tem esperança que ali dê para plantar e colher, que dali dá para tirar alimento, dali dá para tirar provisão. Então, dali dá para tirar vida, dá para tirar energia, dá para tirar força. E aqui tem potencial. Então, primeiro, este movimento das águas vai diluir essas dores. Quando essa pessoa do 5 de copas, vamos dizer que conseguir se recompor e erguer a cabeça novamente, então ela vai olhar, aí ela vai olhar para frente. Por quê? Porque aqui no baralho do Eight, mais uma coisa para se observar, essa pessoa do 5 de copas está olhando como se estivesse para o passado, né? Ela está na direção assim como se estivesse olhando para trás, que são essas taças derramadas. E por quê? Porque está doendo nela, está doendo essa experiência que ela viveu, ou essas experiências de perda, de frustração, de não realização, de desperdício, de vida, de sentimento, de tempo, de fé, né? De fé ferida, de fé perdida. Ela está doendo nela, então ela está olhando para trás, para essas experiências que ela viveu. Quando essa ferida começar a fechar, como eu falei, começar a cicatrizar, ela conseguir se recompor, ela ganhar ali alguma força, ela vai erguer a cabeça tal e vai ver essas duas taças que estão à frente. Então o que vai acontecer? Que quando ela estiver se recuperando emocionalmente, ela vai parar, ela vai começar isso de forma natural. Ela vai começar a parar de olhar para o passado e como se fosse um movimento assim de virar. Vamos supor que a gente está virado para um lado e a gente vai virar para o outro. E nesse tempo em que ela está virando, ou seja, que é o processo de transição, né? De sair para o passado para de novo olhar para o futuro, de novo almejar alguma coisa, de novo planejar alguma coisa, aí ela vai olhar para essas duas taças que estão de pé. E essa ilustração do baralho do Eight é como se ela propusesse, né? Ela propõe um ato aqui, propõe uma ação, que é que essa pessoa do 5 de copas pegue essas duas taças que estão de pé, como se fossem, essas duas taças que estão de pé, é como, não só como se fossem desejos que ela ainda tem, mas como se fosse a esperança que ainda resta, a fé que ela ainda tem para investir em alguma coisa, o amor que ela ainda tem para dar para alguém. Então, a vida que ela tem, a energia que ela tem, que nem esse líquido vermelho aqui, né, que caiu, é como se ela ainda tivesse sangue aqui. Ela ainda tem energia, ela ainda tem paixão para dar. No entanto, tem uma sugestão aqui na carta, como se fosse para ela pegar essas taças e atravessar a ponte que está atrás dela. Então ela vai pegar as taças, vai caminhar ali até a ponte, vai atravessar a ponte e vai para este outro lado que é o campo verdejante. E por quê? Porque neste lugar que ela estava, né, e que ela está agora lamentando, é um terreno árido, é um terreno que não é fértil. Então é como se a carta estivesse dizendo que onde ela está e onde ela esteve todo esse tempo, né, ou ela esteve este tempo que causou essas dores nela, enfim, é como se estivesse dizendo, ó, onde você está, este lugar que você está, este ambiente, ele não é fértil. E isso pode ser qualquer coisa. É como se fosse por exemplo, dentro de um relacionamento, é como se você falasse, olha, tem essa pessoa que você se dedica a ela, que você, enfim, você tem amor por ela, né? E você demonstra carinho e afeto, você faz as coisas e tal.
mas essa pessoa ela não reconhece, ela não dá valor, ela não retorna. E isso tem a ver, né, tudo isso tem a ver com a lei do universo, que é a lei do dar e receber, a lei de equilíbrio do universo e a lei da correspondência, que é a lei do dar e receber, né, toda esta lei, né, de dar e receber, de equilíbrio, de correspondência está na carta da justiça, né, está no arcano da justiça. E é como se, de acordo com as leis do universo, quando você dá uma coisa e quando você dá qualquer coisa, você está dando energia, e quando essa energia não retorna, vai chegar uma hora que a coisa vai ficar sem energia nenhuma, né? Então é como qualquer coisa, você usa o celular, você vai usando, se você não carregar ele, não recarregar, uma hora vai acabar total a bateria. E aí ou você carrega ele ou você não usa mais. E assim, né, como qualquer coisa, até os aparelhos eletrônicos, né, os aparelhos que você usa na sua casa, você tem que estar ali ligado na tomada, né, recebendo energia, ou tem tipo uma bateria, que nem o caso do celular, e se acabar a energia ou não estiver recebendo da fonte, né, recebendo energia da fonte, não tem energia para trabalhar, né? Mesma coisa o carro, se não tiver gasolina, não tem energia. Então, assim, isso é tudo no universo, precisa desta troca constante, de um dar e receber constante, para que tenha força, para que tenha vida, para que possa se movimentar, para que possa produzir e para que possa continuar doando. Então, os números 5, os arcanos menores, número 5, eles sempre têm uma ideia central de desperdício de energia. E essa pessoa do 5 de copas, ela deu aqui a sua energia, como eu falei, o seu amor, o seu tempo, a sua paixão, a sua esperança, num terreno que não podia retornar a ela, que não podia frutificar, não podia florescer. Então ela não podia daqui receber energia de volta. Então, comparando com o relacionamento, como eu estava falando, num relacionamento em que a pessoa dá amor, ela se dedica, ela está presente, para a outra, ela tem este desejo de troca, de trocar, mas a outra não troca com ela, a outra não corresponde a sua dedicação, né, o seu amor, enfim. O que acontece? É como se ela estivesse num terreno árido, num terreno que não é fértil. E aí o que aconteceu? Foram desperdiçados os seus desejos, foram desperdiçados os seus sonhos, foi desperdiçado o seu amor, foi desperdiçada a sua vida, a sua paixão, a sua energia, a sua alma. Então isso dando um exemplo de um relacionamento. Este terreno árido, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um trabalho, ele pode ser um relacionamento, como eu falei, amoroso, ou de família, ou de amizade, ou até espiritual. Pode ser ali até uma prática que a pessoa costumava fazer, né? Enfim, que ela não obtinha retorno ou frutos, ou até um lugar que ela frequentava. Então, um projeto, pode ser qualquer coisa. Esse terreno árido, não fértil, do 5 de copas, pode ser qualquer coisa. Só que esta coisa aqui, né, não foi uma coisa que a pessoa se dedicou só de forma material, tipo, eu tô indo lá trabalhar para ganhar dinheiro. Não, foi uma coisa que ela se dedicou com sentimento. Ela tinha sonhos em cima disso, ela tinha desejos. Então, quando a carta sugere que ela pegue essas taças e atravesse a ponte, tem uma ideia aqui também da pessoa sair do lugar e sair deste lugar que ela se encontra, né? Então, o 5 de copas, ele me lembra bastante a história do patinho feio, porque o patinho feio, ele é como se tivesse nascido na família errada, né? Ele já saiu ali no ovinho, ali num lugar que ele não era acolhido e ele não era reconhecido, e não amaram ele, né? E não enxergaram, enfim, os seus valores. E quando ele andou, né, por outros lugares, tal, na história original do Patinho Feio, ele anda por alguns lugares antes de encontrar os seus, né, encontrar os seus pares e os seus semelhantes. E ele foi rechaçado e desprezado em muitos lugares e tal, até ele encontrar a sua família, os seus semelhantes, que no caso eram os cisnes,
No entanto, essa história ela tem um simbolismo mais espiritual, né? Não é porque eram cisnes, mas eram porque eram semelhantes. Eles eram semelhantes em linguagem, em valores, em natureza espiritual. Então ele teve que, vamos dizer que o Patinho Feio teve que sair do lugar, de um lugar, né? No caso do lugar que ele nasceu, e do lugar que era até o que ele tinha por família, ou entendia por família, ou a única coisa que ele sabia que tinha de uma família, e ele teve que sair deste lugar, né? E ele andou aí meio perdido um tempo, até ele encontrar os seus pares, como eu estou dizendo, a sua família espiritual, aqueles que eram da mesma natureza que ele, que falavam a sua língua, que iriam o acolher pelo que ele era e do jeito que ele era. E ali ele se sentiu em casa e ali fez sentido dar o seu amor, ali fez sentido sonhar, ali fez sentido ter desejos, fez sentido se dedicar e fez sentido viver. Então tem uma coisa no 5 de copas que é como se fosse, quase como se fosse um convite ou uma sugestão, né? Ou como se fosse tipo o universo mostrando um caminho, dizendo, olha, você tem que sair deste lugar que você está, porque neste lugar não adianta você ter as sementes, não adianta você ter a água para regar, né? Até interessante você olhar no 5 de copas, que por quê, né? Por que no 5 de copas que tem este rio passando aqui, um rio abundante, e por que um lado está verdejante e o outro está árido? Então, essa terra, né, é como se fosse uma terra ruim, né, que o pessoal fala, é uma terra ruim para plantar. Então, mesmo ele tendo sementes, mesmo ele tendo amor para regar, ele tinha amor para regar. Então, não é como se ele não tivesse, não é como se ele não tivesse sementes, não é como se ele não tivesse o potencial, e não é como se ele não tivesse plantado, porque ele tentou plantar, mas não ia brotar, aqui não ia brotar de forma alguma, porque o terreno não era apropriado, era esse terreno seco, este terreno que não responde, né? Como se fosse um terreno que ele não tem nada para dar, ele não pode oferecer nada, né? E a gente costuma falar, né, que cada um dá o que tem. Só que ele passou por essa experiência, né, essa experiência que frustrante, muito triste, para ele ver isso. É como se fosse uma pessoa que não sabe reconhecer se o terreno é bom ou não. E depois que ele viveu a experiência que ele pôde dizer, olha, aqui não adianta plantar. Então, é como se fosse você não sabe reconhecer, por exemplo, se uma pessoa ela é boa ou não, se a pessoa é narcisista ou não, você não sabe dizer, né? Quando você acaba de conhecer uma pessoa, você não sabe dizer quem que ela é, quais são os seus valores intrínsecos, então de repente você vai lá e se dedica e arrisca, né? E vai conhecendo a pessoa e parece que é legal e tal, e você acredita que pode dar certo e você investe naquilo. Mas por quê? Porque você não sabia, você não tinha esta consciência. E de repente, depois de ter vivido uma experiência, você adquiriu os referenciais, você adquiriu este aprendizado, em que agora você consegue discernir um terreno que é fértil de um terreno que não é fértil, um terreno que é bom de um terreno que não é bom. Então, depois que a pessoa do 5 de copas viveu esta experiência, agora vamos dizer que, apesar da dor, ela adquiriu algum discernimento. E aí ela pode pegar essas taças que ela ainda tem, como eu falei, ela ainda tem esperança, ela ainda tem fé, ela ainda tem vida, ela ainda tem energia e ela ainda tem amor. E ela pode atravessar esta ponte, e aqui é essa ponte, né, que o Waite colocou na cor branca, que é como se este movimento que ela fosse fazer fosse legítimo, fosse honrado, porque ela está primeiramente aqui se honrando a si mesma, se colocando em primeiro lugar e dizendo, este lugar não serve para mim, porque ele não me alimenta e ele não me retorna em energia e em vida. E eu estou indo agora então para um outro lugar, né? Eu estou fazendo essa travessia aqui para ir para um lugar onde faz sentido, que é o caso do Patinho Feio também. Eu estou procurando aqui alguém que me acolha, eu estou procurando alguém que fale a minha língua, alguém que me aceite do jeito que eu sou, alguém para quem faz sentido eu dar o meu amor, né? E essa pessoa do 5 de copas, ela vai fazer isso, como eu falei,
ela vai fazer isso no tempo dela, porque ela precisa deste tempo para a ferida fechar. E vai levar o tempo que a ferida precisa, vai levar o tempo que o corpo precisa, vai levar o tempo que a alma precisa. Não adianta querer, se a pessoa quebrou a perna, querer apressar a perna para correr, como se fosse errado a perna estar quebrada. Ou como se a perna tivesse errada de estar quebrada, ou de estar precisando de repouso. Aqui você não apressa, você não exige, você acolhe. E é curado pelo amor. Inclusive o Ás de Copas representa amor, né? E o Ás de Copas, ele está jorrando, né, essa água transbordante que está como que formando um mar debaixo de si, né? Na ilustração do Ás de Copas do baralho do Waite, e que tem também, então, como se fosse este mar, né, ou este rio debaixo do Ás de Copas. E aqui tem este rio no 5 de Copas, que também pode representar o amor. Por quê? Porque o amor, ele tem esta natureza das águas, né? O amor é a natureza do sentir. O amor é uma natureza de ser, e o ser é um sentir. Então, onde que está o potencial da cura aqui no 5 de Copas? Não é na exigência. Não é na exigência de força. Você não exige que a perna quebrada consiga correr. Você acolhe e você respeita o seu processo para que ela seja curada. Então aqui não pela exigência, mas pelo acolhimento. No seu tempo ele vai ser curado, e aí ele vai fazer essa travessia, e do outro lado, num lugar que faz sentido plantar, que faz sentido jogar as suas sementes, que são os seus potenciais, que faz sentido regar, que significa dar o seu amor, dar a sua dedicação, a sua paixão, neste outro lugar verdejante aqui, ele vai encontrar, vamos dizer que realização, esta realização que ele não conseguiu nesse terreno aqui infértil, do outro lado ele vai conseguir. Então, no 5 de Copas tem vamos dizer que no background aqui, né, tem uma forte mensagem de esperança e de que existe um lugar que ele é fértil, existe um lugar onde você é acolhido. Existe um lugar onde a sua linguagem faz sentido e o seu amor faz sentido. E a pessoa que você é faz sentido. E que você vai ser valorizado. Existe este lugar. No 5 de Copas tem toda essa esperança. Mas é como se ele dissesse para você, mas você precisa sair. Você precisa se movimentar e você precisa sair deste lugar que você está agora. Como eu falei, não está querendo dizer que você tem que sair na hora, não está querendo dizer que você não pode chorar, não está querendo dizer que você não pode sentir a sua dor, apenas está dizendo, olha, este lugar que você está, ele não é fértil, então não vai adiantar plantar, não vai adiantar regar, não adianta dar amor aí. Não pensa que amor vai funcionar em todo lugar, porque tem lugar que amor não funciona, e não é culpa do amor, é culpa do lugar. Então, ele tem que sair. Então, vamos dizer que a mensagem aqui no 5 de Copas tem um lugar, só que o lugar não é onde você está, você tem que sair. Isso me lembra também uma expressão, né, que eu já ouvi muito na vida, né, que quando a pessoa fala assim, vai procurar sua turma, né, tipo, vai procurar sua turma, sai daqui, vai procurar sua turma. E o 5 de Copas, ele é bem assim, é como se ele falasse, olha, na verdade, você tem mesmo que procurar sua turma, porque essa aqui não é a sua turma. Este terreno fértil aqui não é a sua turma, por isso que você sempre fica frustrado, por isso que você sempre se desaponta e se decepciona, porque você dá o seu amor e não tem retorno. O que você mostra de você, as pessoas criticam ou julgam, ou fazem você se sentir insuficiente, te invalidam as tuas palavras, invalidam os teus desejos. Por quê? Porque não é mesmo a sua turma. O que faz sentido é você sair deste lugar. E o 5 de Copas, ele dá ele traz esta mensagem, que existe uma ponte para fazer a travessia e existe este outro lugar fértil. Existe um lugar para você e um lugar que faz sentido. E não é este que você está. E existe um grande, grande potencial de vida aqui, porque tem um rio abundante em movimento. Ou seja, você tem neste outro lugar tudo o que você precisa. Você tem a água, você tem o campo verdejante. E é tudo o que você precisa. É amor e acolhimento, para que você consiga florescer. E por isso também este é um dos significados do 5 de Copas. Ainda não deu para realizar os desejos, ou agora não vai dar para realizar.
agora não vai dar, mas é possível realizar. Então, neste lugar que você está, não dá para realizar os desejos, mas é possível realizar. Só que você precisa ir para o lugar certo. Eu sou Cami Bonzani e este é o canal Mestre Tarô. Muito obrigada.